Esse vídeo foi uma sugestão da nossa linda e maravilhosa seguidora Chloe, que é essa Yorkshire que está aparecendo na tela para vocês. Já que ela estava na dúvida sobre os riscos, pontos positivos e pontos negativos de castrar, a Chloe pediu para a gente fazer um vídeo e a gente está aqui produzindo um vídeo para ela. Por isso que hoje o tema é castração. A gente vai te passar 3 riscos, 5 pontos positivos e 5 pontos negativos desse procedimento cirúrgico em fêmeas. Então, tá curioso? Vem com a gente descobrir. Bom pessoal, meu nome é Marco, eu sou médico veterinário aqui da Zoomédica e se você, assim como a Chloe, acompanha a gente nas redes sociais, seja aqui no YouTube ou em qualquer outra que a gente está presente, fica meu convite para você dar sua sugestão de tema para os nossos veterinários abordarem. Então comenta aqui embaixo os próximos assuntos dos vídeos, algo que vocês tenham dúvida, tenham curiosidade ou queiram saber, que a gente vai produzir conteúdo como a gente sempre faz aqui no nosso canal do YouTube ou até nas redes sociais. E uma coisa é fato, existem muitas dúvidas, mitos, polêmicas quando o assunto é castração, como por exemplo, qual a idade certa para realizar o procedimento, se tem alteração de comportamento no animal após as cirurgias, se existe de fato risco, quais os benefícios e malefícios à saúde para o animal. Na realidade, existem riscos, vantagens e desvantagens na opção de realizar esse procedimento. Por isso, nós organizamos o vídeo em 3 tópicos. O primeiro deles a gente vai falar da coisa boa, então são 5 pontos positivos. Quais as vantagens que vemos de indicar esse procedimento cirúrgico que é muito comum na veterinária. O segundo tópico a gente vai abordar os 5 pontos negativos, ou seja, quais as desvantagens que vemos de indicar esse procedimento. E o terceiro e último tópico são os riscos que o procedimento possui durante a sua realização, já que é importante você ter ciência das consequências que poderão ocorrer caso, infelizmente, dê erro no procedimento. Por esse motivo, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante para a gente. Vamos lá, os 5 pontos positivos da indicação da castração. O primeiro deles é eliminar toda e qualquer possibilidade da cadela ter gravidez psicológica. A gravidez psicológica é uma doença que afeta as cadelas não castradas. Ela acontece quando há uma desordem hormonal e, por consequência dessa desordem, causa mudança física e comportamental no animal. Isso torna uma situação bastante incômoda para as cadelas e para quem também convive com elas. E eu tô falando isso, pessoal, porque ela muda muito o comportamento. Então ela chora bastante, às vezes para de comer e isso faz a gente ficar preocupado. Quando você castra ela, ocorre retirada do útero, suas estruturas e também do ovário. Desse modo, a gente elimina por completo o aparecimento dessa doença psicológica. A segunda vantagem de você castrar seria a eliminação de doenças uterinas e ovarianas. E quando eu digo doenças, estou me referindo a piometra, metrite, endometrite, tumores ovarianos, ovário policísticos, tumores de útero e muitas outras alterações desses órgãos. E a mais comum delas é a piometra. E de maneira simplificada, a piometra nada mais é que uma infecção uterina que acontece em cadelas não castradas e principalmente aquelas de meia idade adulta ou idade mais avançada. O que ocorre é que durante o período do cio da cadela, seu útero fica mais exposto e suscetível a contaminações por bactéria. Dentro do útero, essas bactérias passam a se alojar num tecido que chama endométrio, onde graças ao estímulo hormonal encontra um ambiente ideal para a proliferação delas, desencadeando então um processo de infecção que é extremamente grave. E o tratamento para essa infecção é a castração. Desse modo é melhor castrar antes
dela acontecer do que de fato se alojar e a gente castrar. Ou seja, a gente sempre previne a cadela dessa doença. E um jeito de prevenir é castração. Por isso que a gente sempre indica realizar esse procedimento. O terceiro ponto positivo é a prevenção de tumor de mama. E segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o câncer de mama em cachorro atinge pelo menos 45% das cadelas. E esse câncer pode não provocar reações no cão, como tristeza, vômito, febre, mudança no apetite. E isso pode ser perigoso, dado que é uma doença silenciosa e que avança rapidamente. E o principal sinal de câncer de mama em cachorro está no crescimento de nódulo na região mamária. Portanto, quando você vê um aumento, um caroço muitas vezes firme na mama, pode ser esse tumor de mama. Ou seja, você mesmo pode olhar isso em casa. Desse modo, a castração, principalmente antes do primeiro cio, previne de maneira absurda o desenvolvimento dessa doença. O quarto ponto positivo seria higiene. Todo mundo sabe que a cadela no cio, ou mesmo antes de entrar no cio, ela sangra. O que ocorre com as cachorrinhas é que na fase anterior ao período fértil, conhecido como estro, as mudanças hormonais provocam um aumento do fluxo sanguíneo, gerando então o sangramento. E a castração faz com que não haja mais sangramento, pois é retirado completamente útero e ovários. E consequentemente disso, acaba o estímulo hormonal. Sem sangramento, a casa e a própria cadela ficam muito mais higiênicas. Para você que tem curiosidade em aprender sobre o cio da cadela, eu vou deixar aqui um card onde a gente fala o passo a passo e ainda explicamos todas as fases do cio da cadela. E o quinto e último ponto positivo de você castrar sua cadela seria menos preocupação, já que elimina prenhez indesejáveis. Então, além do sangramento que a gente falou anteriormente, no cio as cadelas também apresentam outros sinais, como aumento do volume da vulva, vermelhidão discreta na região, lambedura da genitália, carência, inquietação e alguns outros. E essas alterações fazem com que os machos fiquem atraídos. E eu já vi casos, inclusive já aconteceu com minha cachorra, de que a fêmea foge para cruzar com o macho. Então ela vai ativamente em busca do macho. E consequência desse cruzamento é que ela muitas vezes emprenha sem o desejo de todos, o que gera prenhez indesejável, como eu falei. E com a castração, essa preocupação da cadela fugir ou mesmo emprenhar acaba. Fora que em animais, assim como humanos, existem doenças sexualmente transmissíveis. E isso também evita com a castração. Mas nem tudo são flores, né, meus amigos? A castração também possui pontos negativos. E a gente vai listar os 5 pontos negativos que nós selecionamos para vocês. O primeiro deles, que a gente não pode deixar de fora porque mexe com o nosso bolso, são os custos. Então isso é um ponto negativo sim, porque castrar existem vários custos. Já que se você optar por não castrar sua cadela, o custo é 0. E o custo de castração varia muito de região para região. O valor geralmente no país pode variar entre R$ 800 a R$ 1.700, mas depende de uma série de fatores. E nesse valor está incluso serviço de cirurgia, serviço anestésico, materiais descartáveis, como fio de sutura, todos os materiais utilizados para deixar a cadela no soro, o próprio soro, o curativo pós-operatório. Então tudo isso está incluso nesse valor que eu passei. Além disso, as medicações e os exames pré-operatórios também estão inclusos. Por isso que a gente sempre tem que colocar em mente e desconfiar sempre da qualidade das castrações quando elas são feitas muito baratas. O segundo ponto negativo que a gente tem que falar é o ganho de peso. Após a castração, existe a tendência de aumento de peso do animal devido ao desenvolvimento de hábitos mais sedentários e um relativo aumento de apetite, muitas vezes até compulsivo. Portanto, a alimentação deve ser controlada e exercícios físicos incorporados à rotina do animal. Se você fizer o controle da alimentação e da atividade física, esse segundo ponto negativo da lista fica irrelevante. Então, ele é totalmente controlado.
incontrolável. O terceiro ponto negativo seria o fato de ser um processo irreversível, ou seja, é um procedimento irreversível, não tem volta. Uma vez que a cadela foi castrada, não existe possibilidade de descastrar, vamos dizer assim. Isso muitas vezes é triste e tem que ser dito, pois a gente futuramente pode mudar de ideia, ou mesmo logo depois da realização do procedimento, e querer ter um filhotinho, por exemplo. E como é algo irreversível, a gente deve pensar bem a respeito disso, que seria a possibilidade de querermos ou não ter filhotes e continuar a família da nossa fêmea. O quarto ponto negativo seria os cuidados pós-operatório. O pós-operatório da castração de cadela exige alguns cuidados. E uma indicação nossa é sempre utilizar colar elisabetano e roupa cirúrgica, mesmo que o animal apresente incômodo ou resistência. Pois é graças a esses acessórios que a gente consegue prevenir boa parte das complicações comuns no período de pós-operatório. E outro ponto importante é que o tutor deve redobrar os cuidados com a higiene do animal e com a medicação prescrita pelo veterinário, que ajudam também na recuperação. E é comum que os produtos indicados sejam antissépticos, soluções antibacterianas ou bactericidas, além deles anti-inflamatórios. Por isso é fundamental seguir todas as recomendações do veterinário. Em suma, a gente pode falar que os cuidados são repouso, limpeza da região dos pontos e troca de curativo e administração de medicamentos. O quinto ponto negativo seria desenvolvimento de doenças. Pois é, eu falei que a castração previne, mas ela também pode acarretar alguma delas. E quando a castração é feita de modo precoce, ou seja, antes do primeiro cio, isso pode acarretar alterações em algumas raças de cães, como aumento de doenças ósseas, do sistema imunológico, doenças musculares e alguns cânceres, como osteosarcoma, que é um tumor maligno do osso, hemangiosarcoma, que é um tumor maligno de vasos sanguíneos, linfoma e mastocitoma cutâneo. E outras doenças podem acontecer, como doenças em órgãos sexuais. E uma delas é a vulva juvenil, por exemplo, que a vulva fica pequenininha e, de tão pequena, provoca assadura da região onde ela se aloja por urina e também pode acarretar problemas de bexiga, que seria a cistite. E a correção, nesse caso de vulva juvenil, é correção cirúrgica. Então a gente faz uma cirurgia que chama vulvoplastia, que é uma plástica mesmo ali nessa região da vulva. E além de tudo isso, tem a possibilidade de desenvolvimento de incontinência urinária, especialmente em fêmeas de raças de grande porte, como Dog Alemão, Terra Nova, Leonberger, Boxer, Schnauzer Gigante e Doberman. Então, de ponto negativo, era isso que a gente queria passar para vocês. Finalizando, então, esse tópico. E lembrando, pessoal, que quase todos esses pontos negativos a gente consegue adequar. Por isso que mesmo eles ocorrendo, a gente indica sim você castrar sua cadela. Agora que a gente sabe os pontos positivos, os pontos negativos, a gente vai passar para os riscos do procedimento, já que não só a castração, viu pessoal? Todo e qualquer procedimento cirúrgico existe risco. Inclusive eu vou deixar um card aqui para vocês de um vídeo muito legal que a gente fez mostrando como é feita a castração de fêmeas. Lá a gente explica de modo detalhado como é feito o procedimento para você ter essa curiosidade. Desse modo vocês conseguem entender melhor os riscos. E o primeiro deles são os sangramentos, são as famosas hemorragias. Embora não seja frequente, os sangramentos internos e externos podem ocorrer durante ou após a cirurgia de castração de cadela. No caso da hemorragia interna, pode ocorrer durante o procedimento e nesse caso o veterinário que está operando vai conter essa hemorragia. A hemorragia interna pós-operatória muitas vezes acontece por não ligadura correta das estruturas a serem retiradas da fêmea. E nessa foto vocês estão vendo uma sutura circular feita com fio Categu cromado 2.0. E esse fio está estrangulando os vasos do pedículo ovariano, que está na seta preta. Ou seja, o estrangular é no sentido de dar um nó forte.
e é nessa estrutura que estão presentes os vasos sanguíneos. Então, se o nó não for firme, não for bem dado, corre o risco de acontecer hemorragias. Quando não ligados corretamente, eles continuam sangrando e enche o abdômen de sangue, e isso é um risco muito grande para o animal. O segundo ponto negativo do procedimento é a inflamação dos pontos ou caroços na região dos pontos. E eu não vou me estender muito nesse tópico, a gente já fez vídeo aqui no canal abordando de modo específico esse assunto. Por isso eu vou deixar o card aqui para vocês explicando melhor essa alteração. E ela, inclusive, é bastante comum, sendo um risco do procedimento. Na inflamação, os pontos ficam vermelhos e o caroço representa um aumento de volume nessa região dos pontos. O terceiro risco que a gente tem que falar é a anestesia. Trata-se de um procedimento rápido e simples, mas como todo procedimento cirúrgico, existe o risco ligado à anestesia. E desse modo, não é só castração que tem esse risco não. Todo e qualquer procedimento possui esse risco, até uma simples sedação. E só para vocês terem uma ideia, hoje os procedimentos anestésicos são muito seguros. Nessa foto que está aparecendo para vocês, mostra o que utiliza para fazer o procedimento anestésico e também o que os anestesistas utilizam para monitorar o animal de forma constante no procedimento. Então esse risco existe, ele tem que ser falado, mas para ele acontecer é extremamente raro. Quase 99,9% dos animais não tem qualquer tipo de complicação no procedimento anestésico, desde que bem executado. Vocês viram que esse procedimento existe pontos positivos, pontos negativos e riscos. Porém, os pontos positivos, se a gente for colocar numa balança, ele pesa muito mais do que o risco e os pontos negativos. Então, vale sim você castrar sua cadela. Ainda mais a gente aqui que defende tanto saúde e longevidade dos animais através da prevenção. A castração, então, é um excelente método para você prevenir sua cadela a várias alterações, inclusive algumas doenças. Se ficou mais uma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o prazer de responder e ajudar vocês. Um forte abraço para todo mundo e tchau! Até o próximo vídeo.